Igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 4 ao versículo 15. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção nesse texto, por favor. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai que está nos céus, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Meus irmãos, a palavra permanecer, no texto que nós lemos, dá a ideia de caminhar junto, de ligar em intimidade. Permanecer é estar junto continuamente. Jesus ensina aos seus alunos que uma vida de discípulo requer isso aqui, não é só para aqueles discípulos que estavam com ele, é para todos nós. Requer uma intimidade com ele, requer relacionamento com ele. Meus irmãos, Jesus não se satisfaz meramente com obediência, ele quer obediência e intimidade. Obediência, intimidade e relacionamento. O amigo é diferente do servo. O servo trabalha sem que o Senhor compartilhe com ele os seus planos, sua obra, os seus sentimentos. O amigo de Jesus tem não apenas a palavra, tem a companhia e tem também o coração. A diferença é muito grande entre servo e amigo. Você tem alguém que trabalha na sua empresa, ele é um trabalhador, você compartilha com ele o que ele precisa fazer, você compartilha algumas coisas, mas você não abre o coração para ele. Para um amigo, abre-se o coração. Sendo assim, meus irmãos, a vida de relacionamento dos discípulos com Jesus é uma vida que o Senhor cobra de cada um de nós. Relacionamento. Muitas pessoas querem servir, querem obedecer, querem caminhar, mas não querem ter intimidade, não querem ter
relacionamento, falar, ouvir, abrir o coração com o Senhor Jesus. A vida de relacionamento com Jesus, ele tem alguns princípios que nós precisamos para vivermos. O que envolve isto? A primeira coisa é a centralidade da palavra. Lucas 24, 44 e 45. Nós não temos outra palavra. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem reescrever a Bíblia. As pessoas têm pastores dizendo que a Bíblia precisa ser contextualizada, a Bíblia precisa ser reescrita. Tem outros que estão dizendo que a Bíblia apenas contém, ela não é. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Meus queridos, olha esse texto. E disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-se o entendimento para compreenderem a Escritura. Jesus não apenas caminhava com aqueles moços, ele conversava sobre aquilo que deveriam realizar. Em diversos momentos, você vai ver Jesus parando para ensinar, Jesus parando para abrir o coração para aqueles discípulos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, Jesus sabia que os discípulos precisavam viver uma vida centrados na palavra, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Quem deseja se relacionar com Jesus, precisa ter fome da palavra. Quem quer se relacionar com o Senhor, precisa não ler a Bíblia de vez em quando, ou vir na igreja com a Bíblia. Não, nós precisamos ter o hábito de nos alimentar diariamente. A Bíblia é a palavra de Deus, sempre ela vai ter uma palavra para o nosso coração. É interessante que você lê. Uma vez, o pastor Gerson Vilas Boas, de Aracaju, ele era o secretário da Convenção Batista Nacional, e ele morava em Brasília. E ele foi fazer uma conferência na terceira igreja batista de Belo Horizonte. E naquele tempo tinha umas conferências diferentes. E a conferência do pastor Gerson foi de segunda a domingo. Pastor Aquiles Barbosa queria que a igreja ouvisse o pastor Gerson. O pastor Gerson era um homem muito especial. E ele, a semana toda, ele pregou o Salmo 23. Somente o Salmo 23. E cada dia ele trouxe uma mensagem diferente no Salmo 23. O que isso quer dizer? Que a palavra nunca fica velha. Cada vez que você abre e lê o mesmo texto, ela tem algo diferente para você. Cada momento que você abre, Deus tem uma palavra para o seu coração. E é muito interessante. As pessoas hoje falam: pastor, mas eu leio a Bíblia no meu tablet, eu leio a Bíblia no meu celular, eu leio a Bíblia
de várias maneiras, mas ainda eu gosto do papel. Por quê? Porque eu risco, eu anoto, eu faço minhas anotações do lado. É tão interessante quando você começa a ler a palavra e Deus fala algo com você e você anota ali do lado. Quando você abrir naquele mesmo texto, você vai relembrar tudo aquilo que Deus te falou e Deus vai falar coisas novas. Então, irmãos, o relacionar com Jesus precisa ser com intimidade com Jesus e com a palavra. Nós precisamos conhecer cada livro da Bíblia, nós precisamos conhecer o Velho Testamento, o Novo Testamento. Há um texto que foi muito falado, e conhecereis a verdade vos libertará, mas conhecer não é fazer uma leitura corrida, conhecer é ler, é estudar. Se tiver uma Bíblia de estudos, abre do lado, vê o que alguém comenta, o que o outro comenta, faz uma síntese e busca a resposta. Irmãos, a Bíblia foi colocada nas nossas mãos, não foi para outra coisa, ela é o nosso manual. Quando você compra algo, vem dentro do equipamento um manual. Como você usar o equipamento? Aqui está o manual de alguém que quer viver uma vida abençoada e ir para o céu. Então, relacionamento com Deus precisa de conhecer e ter intimidade. A segunda coisa, a vida de relacionamento com Jesus envolve sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Os que são de Cristo ouvem a voz de Cristo. Jesus os conhece pessoalmente. Jesus os conhece profundamente. Jesus os conhece amorosamente. Os discípulos de Jesus foram privilegiados por terem a oportunidade de ouvi-lo, de falar com ele direto. Irmãos, nós estamos ouvindo tantas vozes. No mundo de hoje, a gente está ouvindo tantas vozes. O que apareceu de teólogo nas redes sociais, falando sobre a igreja, falando sobre comportamentos da igreja, teólogos que nunca pastorearam, mas eles tiram conclusões e saem por aí falando. Por isso que você precisa saber qual comida você está sendo alimentado. Há muita coisa em nossa volta que é muito estranho. Querido, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É tão bom quando a gente está buscando o Senhor e ouve uma direção de Deus. É tão bom quando você está buscando o Senhor e ouve uma palavra de Deus. Irmãos, cada um de nós precisamos ter esse relacionamento, porque dentro de nós há uma guerra espiritual muito grande. Nós podemos ouvir a voz do Senhor, podemos ouvir a voz do coração e podemos ouvir a voz do enganador. Nós precisamos distinguir qual é a voz de Deus. Então me permita, por que quando você fala no telefone com alguém, a outra pessoa não precisa perguntar o seu nome, e ela sabe quem está falando?
porque ela conhece a sua voz. A esposa, o marido, liga para o outro. Alô? Quem está falando sou eu. Eu quem? Se fizer isso marido e mulher, o outro fica brabo. Eu quem o quê? Você não conhece a minha voz? Agora você imagine quantas pessoas Deus está falando e eles não estão ouvindo. Estão ouvindo a voz do mundo, estão ouvindo a voz do coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração. Às vezes nosso coração nos leva a lugares que não é a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos ter um discernimento claro do que é a voz do Senhor. Deus tem uma palavra para cada irmão. À medida que iam se relacionando com Jesus, a sensibilidade para ouvirem a sua voz aumentava. Quanto mais você convive com alguém, mais você cria relacionamento para saber, para conhecer os desejos, a vontade, a vida. Às vezes os irmãos me chamam para ir à sua casa, para jantar ou almoçar, e eu falo de primeira, por favor, não faça nem jiló, nem quiabo. Então, esse sou eu. Aí, quem não me conhece, faz igual a irmã de Minas. Preparou uma panela de quiabo com frango. Pastor, olha o que eu fiz para o senhor. Todo pastor que vem aqui come. Eu olhava e dizia, essa mulher não me conhece. E eu pedi graça, o senhor botava na boca e engolia. E eu não sei por que eu não vigiei. E acabou, ela falou, o senhor gostou, mais um pouquinho. Então, aí complica, mas quando você conhece a intimidade, você sabe o que o outro gosta, você sabe o que o outro fala. Tem coisas que falam para a gente diz, isso não, essa pessoa não tem esse perfil, isso não é do perfil dessa pessoa, porque há um conhecimento. Então, quando nós conhecemos o perfil do Senhor Jesus, tem vozes que chegam ao nosso ouvido, que nós dizemos, isso não vem do céu, porque não é perfil do Senhor falar esse tipo de coisa. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, seguir, mas ouvir e seguir depende de relacionamento. Terceiro, uma vida de relacionamento com Jesus envolve um aprendizado contínuo. Nunca nós vamos parar de aprender. Eu gosto muito de escutar uma pessoa que eu sempre recomendo para os irmãos, que é o Luciano Subirá. E o Luciano, ele tem algumas palavras muito profundas sobre relacionamento com Deus. E ele fala dessa intimidade. Ele diz, olha, relacionar-se com Deus é compartilhar intimidade e ouvir intimidade. Deus só vai segredar o que Ele tem no coração para aqueles que Ele confia. Pastor, eu queria tanto ouvir Deus. Seja íntimo do Senhor. Comece um relacionamento de intimidade com Deus. Aprenda a nunca entender que eu sei tudo. Não. Todos os dias é um aprendizado. Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Meus irmãos, eu já preguei num monte de texto, e tem dia que eu abro naquele texto, e Deus me fala coisa completamente diferente de tudo que eu já preguei várias vezes naquele texto, porque a vida cristã é um relacionamento contínuo. Mateus 11, 29.
Olha o que diz esse texto. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha aí. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, se você olhar esse texto, está condicionando o descanso com o aprendizado. Quem não conhece o Senhor não descansa. Só descansa que sabe que o Senhor pelejará por nós. Só descansa quem aprendeu que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Só descansa aqueles que conhecem que o Deus, Ele traz o suprimento para cada dia. Ele é o Jeová Jiré. Então Ele diz, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, aprender de Jesus deve ser o maior desejo de um discípulo. Aqueles que andam com Jesus, que tiveram uma vida de relacionamento com Ele, aprendem tanto, acima de tudo, sobre o poder incondicional. Irmãos, acontecem umas coisas na vida cristã. Eu conheci um pastor que não sabia ler, mas ele pedia às pessoas para ler por ele. E ele tinha uma neta que lia e ele decorava. Ele chegava no altar e ele começava a citar versículos. E a gente falava, como ele faz isso se ele não sabe ler? Veja a dificuldade desse moço. Ele não sabia ler. A neta lia, ele ouvia e aprendia. Irmãos, aquele moço, eu ficava impressionado com as coisas que ele pregava, as revelações que Deus dava para ele. Como pode uma pessoa que não sabe ler ter revelações tão sérias iguais estas? É aí que você entende que relacionamento com Deus vai muito além daquilo que nós pensamos. Relacionamento com Deus é algo que nós precisamos cultivar diariamente. Por exemplo, hoje, você já falou com o Senhor? Levantou, orou, leu a sua palavra, leu a Bíblia? Em momento de falha, de fraqueza, você pode olhar que Jesus acolheu aqueles rapazes, aqueles discípulos com compaixão e ensinou aos outros o perdão, o amor, que é a base de todas as coisas. E por último, uma vida de relacionamento com Jesus. E aqui agora eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, um relacionamento com Jesus é centralizado na palavra. Segundo, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Terceiro, ele aprende com a palavra e da palavra. E quarto, ele obedece incondicionalmente à palavra. João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará
minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Irmão, olha esse texto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará. Viremos. Quem viremos? A Trindade está aí. Viremos para ele e faremos nele morada. Mas observe que está condicionado à obediência. Essa palavra está condicionado a seguir, guardar, obedecer, praticar, fazer. Meus irmãos, ao longo da história, os discípulos que escolheram obedecer Jesus encontraram uma fonte inesgotável de destino e de propósito. Tem muita gente caminhando hoje sem destino e sem propósito. Todos nós temos um propósito de estar na terra. Todos nós temos um propósito de estar aqui nessa igreja. Deus tem um propósito para cada um de nós. Querido, seguir os ensinos de Jesus não apenas moldou a vida daqueles moços, dos discípulos, mas também trouxe uma profunda transformação. Às vezes eu fico vendo, as pessoas dizem, eu me desviei por causa de um irmão, por causa de um pastor, por causa da igreja. Deixa eu te falar, se você veio para a igreja por causa de um homem, você não ama Jesus. E se você sai por causa de alguém, você não ama Jesus. A gente ama, a gente fica no lugar onde Deus plantou, porque nós amamos o Senhor. Olhe bem que a igreja de Jesus tinha 12 membros. Um negou, um duvidou e o outro traiu. Hein? Foi. E o que sobrou caiu fora. Observe, todos nós precisamos conhecer a palavra, porque no mundo nós vamos ter sempre aflições, no mundo nós vamos ter sempre problemas, no mundo nós vamos nos decepcionar, nós vamos ficar tristes, mas quando nós temos o conhecimento da palavra, a palavra nos fortalece, a palavra nos dá ânimo, a palavra nos purifica, a palavra nos aproxima de Deus, a palavra nos faz melhores pessoas, a palavra nos faz sermos obedientes, incondicional ao Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 14. Quando nós obedecemos a Jesus, nós encontramos o verdadeiro propósito da vida. Olha aí, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Irmão, se você prestar atenção, toda a Bíblia tem condicional. Se fizer isto, você recebe aquilo. Se fizer isso, você recebe aquilo. Se fizer isso, você recebe aquilo. A Bíblia sempre pede um passo nosso, uma atitude, move. Quando Jesus chegou na porta da sepultura de Lázaro, ele poderia estalar o dedo, mandar a pedra sair. Ele disse, tira a pedra. E eles tiraram. Porque aquilo ali o homem podia fazer.
Existem coisas na nossa vida que é só o princípio de obediência que vai nos mostrar o que é obedecer. Obedecer é tão nobre quanto comandar. Quando eu comecei o ministério, saí do seminário, eu trabalhei 10 anos com o pai de Rosa, pastor Edivaldo Fernandes Cardoso. Tinha coisa que eu pensava diferente dele. E os membros da igreja sabiam, ou desconfiavam, mas queriam pegar uma palavra na minha boca. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu dizia sempre, o pastor Edivaldo acha isso. Não, e o senhor? O pastor Edivaldo acha isso, porque eu disse para ele que eu iria trabalhar com ele. E se eu não falasse o que ele fala, seria deslealdade. Nós estamos perdidos hoje, porque as pessoas pensam, eu tenho que falar o que eu penso. Princípio de obediência. Ninguém é obrigado a ficar em canto nenhum, mas ficando tem o princípio. E a Bíblia diz que Deus é Deus de princípios. Deus é Deus de princípios. Jesus não deseja que nosso relacionamento com Ele seja de qualquer maneira. Neste relacionamento com os seus discípulos, Ele anseia intimidade, Ele anseia profundidade. Esse nível de relacionamento requer discípulos centrados na palavra, discípulos sensíveis a ouvir a voz de Cristo, desejosos de aprender de Deus e obedecer cada dia mais a ordem do Senhor. Que ordem é essa? Fazendo discípulos, ensinando pessoas, discipulando pessoas, testemunhando para pessoas e compartilhando a palavra em todo o tempo. Os músicos podem subir. Os dias clamam por uma mensagem contagiante e transformadora que restaura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem hoje você está ensinando a palavra? Quem hoje você está discipulando? Mostrando a ele o que é o conhecer a Deus. Como é a vida com Deus. Deixa eu te falar, sabe o que é gostoso de quem vai falar ou ensinar? É que ele tem a responsabilidade, diante de ensinar, viver o que ele está falando. E isso é que dá crescimento. Eu aprendo, cresço e ensino. Eu aprendo, cresço e ensino. Eu ouço de Deus, aprendo, crio um relacionamento com Ele e eu ensino. Meus irmãos, o Senhor está olhando para cada um de nós. Ele disse, olha, não tenho vos chamado mais servos, mas eu tenho vos chamado amigos. Ele quer segredar a você tudo aquilo que está no seu coração. Deus te idealizou cumprindo exatamente nesta hora. Deus te idealizou cumprindo o propósito dele para a tua vida. Qual é o teu propósito nessa terra? Nascer, aprender, ganhar dinheiro, ficar idoso e morrer? Isso não tem sentido. O propósito é glorificar o nome daquele que nos criou. Os olhos do Senhor estão sobre nós. E Deus está dizendo, eu quero os meus amigos. Eu quero segredar, eu quero falar.
Irmãos, você já reparou que quando você está com amigos ou amigas, você não tem tempo para parar de falar? Você não tem tempo para ir embora? E quando vai, liga o celular e continua? Amigo é assim. E por que que com Deus a gente só fala um tiquitim, fazer igual o irmão Adão? Só uma palavrinha? Né? E aí, a gente só faz uma coisinha e depois não faz mais nada. Querido, nós precisamos nos relacionar com o Senhor. Vamos ficar de pé?